E aí, galera, tudo bem? Eu espero que vocês tenham assistido a última videoaula, que ela tenha sido proveitosa. E se você não assistiu, eu peço para que você assista ou revise o conteúdo da última aula, porque vai ser muito importante para agora. Por que a gente vai fazer? A gente vai pegar todo o nosso conhecimento em cinemática e aplicar não somente para horizontal, como viemos fazendo, mas também para vertical. Tranquilo? Então, o tema em si é queda livre e lançamento vertical. Só que antes de discutir esse tema, eu quero falar uma coisa para vocês exatamente sobre campo gravitacional. O que é o campo gravitacional? Bom, ele nada mais é do que uma atração entre dois corpos que têm massas diferentes. Então, pensaremos o seguinte: imaginemos a Terra, que ela tem o seu campo gravitacional definido, que aponta para o seu centro. Isso é muito importante. O campo gravitacional sempre aponta para o seu centro, sempre vai atrair. E é exatamente isso que vai acontecer. Ele vai atrair tudo que tiver ao seu redor. Por exemplo, a Lua. Então a Terra vai atrair a Lua, mas por que a Lua não cai sobre a Terra? Porque a Lua também tem o seu campo gravitacional. Então eles entram em equilíbrio, o que faz com que a Lua possa fazer o movimento dela em torno da Terra sem cair na Terra. Tá certo? Então, eu quero que vocês frisem principalmente na parte que ele aponta para o centro, ou seja, ele vai atrair as coisas para a superfície da Terra. Então, vamos pensar o seguinte: um corpo, quando ele está caindo, ele vai ser atraído para a superfície terrestre. Só que, quando ele cai com uma certa velocidade, com certeza. Só que essa velocidade, ela é constante? E a resposta é não. Ela não é constante. Mas a sua aceleração é constante. Então, todos os corpos ou objetos, quando caem ou sobem, quando são lançados, eles têm a aceleração constante. Tá certo? E quanto vale essa aceleração? Ah, que conta que eu vou ter que fazer? E essa aceleração é uma constante. Um dos maiores cientistas que temos hoje como referência é Galileu Galilei. E uma grande contribuição dele para a física foi justamente o estudo da queda livre, em que ele diz que os corpos, quando caem da mesma altura, eles estão sujeitos à mesma aceleração. Ou seja, todos os corpos que estão na órbita da Terra têm a mesma aceleração. E quanto vale essa aceleração? A aceleração vai valer aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou, a fim de vestibular, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Se largarmos dois corpos na mesma altura, eles vão cair ao mesmo tempo. Aí pode até pensar a relação, mas qual que é mais pesado, né? Qual tem mais massa e qual tem menos massa? Se eu jogar, por exemplo, uma bola de boliche e uma pena da mesma altura, com certeza a bola de boliche vai cair mais rápido. E isso está diretamente ligado à nossa atmosfera. Só que a gente discute isso numa outra oportunidade. Então, dando continuidade para o assunto em si, coloquei aqui um GIF para poder representar a queda livre. E uma coisa que eu gostaria de discutir com vocês é essa pergunta aqui, ó. Se um corpo em queda livre ou sujeito a um lançamento vertical se movimenta com uma aceleração constante, como eu disse, isso significa que ele realiza move, ou seja, um movimento uniformemente variado? E a resposta é sim. Um corpo em queda livre ou em lançamento vertical nada mais é do que um caso em particular de um movimento uniformemente variado. Então quer dizer que as equações que a gente viu para movimento uniformemente variado, elas valem aqui. Então, só para lembrar em questão de unidade mesmo, velocidade em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado, eu coloquei h como altura. Mas pode ser o s que a gente apareceu como espaço em metros. Então vamos pensar por uma queda livre. Então a gente tem que ele está caindo, logo a sua velocidade vai estar apontando para baixo. Se apontando para baixo, eu sei que a nossa aceleração gravitacional também aponta para baixo. Então, nós temos o sinal positivo para nossas equações. Então, nós temos aquela equação, as duas funções, tanto a da velocidade quanto a do espaço. Então, nós temos, para a função horária da velocidade, nós temos que V igual a V0, só que de vez ser AT, colocaremos GT, em que G vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Tá certo?
E para espaço, a mesma coisa. Eu só troquei espaço por h. Então vai ficar que h é igual a água zero mais v0t mais gt quadrado sobre 2. Isso em queda livre, tá certo? E no lançamento vertical, nós temos que ele está contra a aceleração da gravidade. Ou seja, ele vai diminuir a sua velocidade. Então, o sinal de menos. Então, nós temos que V igual a V0 menos GT, H igual a H0 mais V0T menos GT quadrado sobre 2. Isso para lançamento vertical. Uma coisa que eu gostaria de frisar para vocês é que esses dois tipos de movimentos nada mais são do que um caso especial desse move, entende? Então você não precisa ficar decorando todas essas formas. Você entendendo o movimento uniformemente variado, você consegue aplicar ele para o eixo X e para o eixo Y. Entende? A única coisa que você tem que tomar cuidado é perceber quando a aceleração vai ser positiva ou negativa, principalmente nesses dois casos. Em queda livre, positiva, porque está a favor da gravidade. E em lançamento vertical, negativa, porque está contra. Tá certo? Bom, uma coisa que pode ter ficado um pouco de dúvida foi a parte em que eu disse que Galileu Galilei foi e propôs a seguinte relação: de que se dois corpos, independente da massa, caírem da mesma altura, numa situação totalmente ideal, chamaremos assim, sem resistência do ar, eles vão cair juntos. E isso pode parecer um pouco distante para poder entender de fato, pode parecer um pouco loucura. Só que a NASA fez esse experimento. Bom, aqui no começo a gente tem a configuração que conhecemos. Com ar e tudo mais, eles vão colocar uma bola de boliche e as penas para caírem juntos. E vamos rodar aqui para ver o que acontece. Bom, como esperávamos, a bola de boliche cai primeiro. Por quê? Porque temos a ação da nossa atmosfera ali, da resistência do ar. E a bola de boliche vai cair de fato primeiro porque ela tem mais massa. Tranquilo? Então agora vamos para a segunda situação. E bom, aqui na nossa segunda situação, o que os cientistas da NASA fizeram? Eles colocaram dentro de uma câmara que podia tirar todo o ar dali dentro, é uma câmara a vácuo. Mas só que essa câmara é muito grande, muito grande. Então esse experimento foi realizado ali. E na hora que eles vão soltar os dois corpos da mesma altura, é isso. 3, 2, 1, release. Os dois vão cair com a mesma aceleração. Ou seja, eles vão cair juntos. O que parece loucura, mas não é loucura, é física, é realidade. Então, para poder aproximar essa visão de vocês sobre a física, eu quis mostrar isso para vocês. A física ela pode ser aproximada para vocês a partir de experimentações de coisas que vocês podem ver. Você vê que os dois caem juntos, certo? Então, a física ela é linda por conta disso. Ela é totalmente experimental, ela pode ser vista. Ela não é só um monte de conta, certo? Então, vamos para os exercícios. E, bom, eu trouxe aqui dois exercícios. Esse primeiro exercício é da FUVEST. Ele é um pouco mais teórico em si, só que ele é muito interessante e traz também um conceito que a gente vai discutir mais para frente, que é o conceito de inércia. Vamos lá. Em decorrência de fortes chuvas, uma cidade do interior paulista ficou isolada. Um avião sobrevoou a cidade com velocidade horizontal constante. Vamos grifar isso aqui, porque eu sempre disse, toda vez que você lê alguma coisa constante ou despreze, certo? Então você sempre anota isso. Então vamos lá, continuando, largando 4 pacotes de alimentos, em intervalos de tempos iguais. Beleza. No caso ideal, em que a existência do ar pode ser desprezada, vamos grifar isso daqui. A figura que melhor poderia representar as posições aproximadas do avião e dos pacotes em um mesmo instante é... Bom, esse conceito de inércia que eu havia falado logo no começo da questão, ele vai ser muito interessante para a gente poder observar a trajetória desses pacotes que serão lançados. E bom, vou explicar mais ou menos o que é a inércia. A inércia, a gente vai estudar ela lá para a primeira lei de Newton, certo? A lei da inércia.
E o que acontece? Imagine um corpo que ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Isso significa que ele pode estar tanto se movimentando com velocidade constante quanto parado. Bom, nessa situação, a gente tem que ele vai continuar naquela condição parado ou em movimento retilíneo uniforme até que aconteça algo que faça ele sair daquilo. Até que alguma força, que a gente vai discutir mais para frente, sobre dinâmica e tudo mais, até que alguma força venha e faça alguma coisa com aquele movimento, seja acelerando ou seja retardando. Então, imagina você no ônibus, por exemplo. Quando você está dentro do ônibus, você já percebeu alguma vez que o ônibus está indo naquela avenida grande, parece que nunca tem fim, e você está lá dentro do ônibus, tranquilo, ou dentro do metrô mesmo também, e, por exemplo, no caso do ônibus, ele vai lá e para, dá uma freada brusca, assim. O que acontece com você? Não parece que você é lançado para frente? Isso é o fenômeno da inércia. Você, ainda assim, continuou em inércia em relação ao ônibus. Só que o ônibus em si, ele estava em inércia em relação à Terra, ele estava se movimentando com uma velocidade constante, até que aconteceu uma coisa que ele parasse, certo? Que foi ele ter freado. Só que você não está em inércia em relação à Terra, você estava dentro do ônibus. Isso fez com que você não acompanhasse essa freagem e você fosse lançado para frente, tá certo? Então imagina o seguinte, nessa condição, quando ele diz que ele está com uma velocidade constante horizontal, ele está querendo dizer que essas caixas já estão em inércia em relação a esse avião. Isso significa que quando elas forem lançadas dele, elas não vão fazer uma reta parabólica, elas vão fazer uma reta, certo? Eles não vão fazer uma curva parabólica, desculpe, mas eles vão fazer uma reta. Então a gente já pode eliminar de cara três alternativas: a A, a D e a E, ficando com a B e a C. Viu? Um conceito eliminou três alternativas dessa questão. E o que a gente pode decidir desses dois? A gente percebe que a diferença é justamente a distância das caixas que tem aqui, certo? A gente percebe que no B as caixas, a primeira está um pouco perto da segunda, só que aí a segunda já está bem mais longe da terceira, e a terceira está bem mais longe da quarta caixa. E na C, todas estão parecendo com a mesma distância. E ele diz que elas foram lançadas em intervalos de tempos iguais. Ou seja, foi lançada, por exemplo, caixa um, aí depois caixa 2, depois caixa 3, depois caixa 4, sendo que o intervalo de tempo para poder lançar cada caixa foi igual, ou seja, um segundo, por exemplo, ele lançou a caixa um, aí depois de um segundo vai lançar a caixa 2 e por aí vai. Só que a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, se lançou a cada um segundo, elas vão cair dessa forma, certo? Só que não, porque eles estão no movimento de queda livre. Então nós temos uma aceleração. E essa aceleração, como a gente discutiu, é a aceleração gravitacional, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então a gente percebe que elas não vão cair com distâncias iguais. Elas vão cair cada uma com uma distância diferente uma da outra. Tá certo? Então imagina aqui ela vai cair a primeira no instante zero. Aí no instante um ela vai cair a segunda. E a segunda ela com certeza vai estar numa distância, por exemplo, de 9,8 vezes 1 ao quadrado dividido por 2, porque entra naquela relação que a gente colocou aqui. Então você percebe que elas não vão crescer de forma linear, certo? Elas não vão crescer de forma a colocar elas como intervalos de tempos iguais. Então a gente tem a nossa resposta, que é a alternativa B, certo? Bom, o próximo exercício ele é bem tranquilo, ele é de fixação, então vamos lá. Ele diz: um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 72 km por hora. E ele coloca: observação, adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele coloca: determine, aí coloca tudo que ele quer. Bom, vamos lá. Primeira coisa que ele pede, as funções horárias do movimento. Então ele quer a função horária da velocidade e do espaço, certo? Só que tem uma coisa errada aqui. A gente está lidando com uma aceleração em metros por segundo ao quadrado, só que nossa velocidade está em quilômetros por hora. A gente precisa passar essa velocidade para metros por segundo. E como eu mostrei na primeira aula, é só dividir por 3,6. Então temos que a velocidade é 20 metros por segundo, tá certo?
Então, é só jogar naquelas funções. Então, V, lembra que era V igual a V0, agora como ele está sendo lançado para cima, é menos G vezes T, certo? Eu coloquei ainda aqui o mais justamente para poder mostrar para vocês a regra de sinais, porque esse G ele vai ser negativo, tá certo? Então, vamos pensar o seguinte, V é o que eu quero descobrir, V0 é a velocidade que ele foi lançado, 20 metros por segundo ao quadrado. Então, ficou V igual a V0, 20 menos 10t, porque 10 é o que ele mandou a gente adotar como a constante gravitacional, tá certo? E agora, indo para a função horária do espaço, h igual a h0 mais v0t mais gt quadrado sobre 2, lembrando que, assim como no exemplo anterior, esse g é negativo. Então, nós temos o h que a gente quer. O h0, a gente pode considerar ele igual a zero. Por quê? Porque ele está colocando como referencial o ponto em que a gente lançou ali. Então, h igual a zero mais 20 vezes t menos 10t quadrado sobre 2. Aí, só para simplificar mesmo, nós temos que h é 20 vezes t menos 5t quadrado. Tranquilo? E aí ele pede no exercício B, o tempo de subida. Bom, a gente acabou de achar as duas equações aqui para poder achar tanto a altura quanto a velocidade. E uma coisa particular no lançamento vertical é que quando ele atinge a sua altura máxima, a sua velocidade é zero. Não sei se vocês já repararam, mas quando você joga algo para cima, parece que por um milésimo de segundo ele para no ar até ele cair de novo. Ele vai atingir sua altura máxima, sua velocidade vai realmente ser igual a zero e depois ele vai cair. Então a gente pode dizer que jogando na nossa equação que a gente achou aqui, v igual a 20 menos 10t, a gente sabe que o v, ou seja, a velocidade final dele no tempo na subida, é zero. Então temos que zero igual a 20 menos 10t. Então nós temos que t igual a 2 segundos. Tá certo? Vamos passar para o exercício o próximo, né, o item C. Ele perde agora a altura máxima atingida. E agora, como a gente tem o tempo que ele demora para chegar até a sua altura máxima, é só jogar na nossa equação de altura, certo? Achamos t igual a 2, substituindo, nós temos que t igual a 20 metros. Só substituindo mesmo o t que a gente achou. E aí a d e a e elas são um pouco mais conceituais. Então ele coloca, em t igual a 3 segundos, ele quer a altura e o sentido do movimento. Só que a gente sabe que a altura máxima dele é de 20 metros. E que o tempo que ele atinge essa altura máxima é de 2 segundos. Então, para um tempo t igual a 3 segundos, ele não vai estar mais subindo, ele vai estar caindo. Aí só para achar o valor mesmo a gente coloca igual a 3 aqui e você percebe que o valor aqui é menor do que esse valor. Esse valor deu 20, esse deu 15. E ele pergunta qual é o sentido do movimento e é exatamente a resposta que eu falei agora, que é como t igual a 2, o móvel atingiu a sua altura máxima, para t maior que 2 segundos, o movimento passa a ser queda livre, ou seja, ele é direcionado para baixo. Tá certo? E no E, ele pede o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. E é outra parte tão conceitual quanto, dá para aplicar conta aqui, só que eu quero mostrar a teoria para vocês. Ele pede primeiro o instante com que o móvel atinge o solo. Bom, pensemos, ele demora 2 segundos para subir até essa altura máxima, certo? Em quantos segundos ele vai demorar para cair? E a resposta é 2 segundos também, porque a aceleração é a mesma. Lembra que eu disse? A aceleração gravitacional é a mesma tanto para subir quanto para descer. Então, da mesma forma em que ele ganha velocidade caindo, ele vai perder subindo, e vice-versa. Então, ele vai perder velocidade quando ele estiver subindo e vai ganhar velocidade quando estiver descendo, com a mesma proporção, que vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu coloquei aqui a resposta. Como G é constante tanto na subida quanto na descida do móvel, o tempo que ele demora para chegar em sua altura máxima será igual ao tempo que ele demorará para cair no ponto de altura até o solo, certo? O ponto de altura máxima até o solo. Logo, 2 segundos de subida mais 2 segundos de descida, nós temos 4 segundos durante todo o percurso. E ele pergunta também qual é a velocidade que atinge o solo, e pelo mesmo motivo que eu disse, como a aceleração é constante tanto subindo quanto descendo, ela vai subir com a velocidade
e quando ela chegar no ponto que ela foi lançada, ela vai chegar com a mesma velocidade. Então, de forma análoga, a velocidade que ele chegará ao solo é igual à velocidade que ele foi lançado. Justamente porque, da mesma forma que ele vai perder velocidade até chegar na altura máxima, ele vai ganhar essa mesma velocidade quando ele estiver caindo, porque G é igual para os dois. Tá certo? E é isso, galera. Eu espero que tenham entendido um pouco sobre, tenham gostado dessa aula e até a próxima.